Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para estarmos repartindo com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. E antes, porém, nós entrarmos no texto propriamente dito, gostaríamos de convidar os irmãos e as irmãs que estão assistindo aí nos seus lares a dar um joinha aí para nós, entrarmos no nosso canal. Está assistindo, temos bastante live lá também. Meditações que você pode estar se alimentando da Palavra de Deus, se instruindo na Palavra de Deus para o seu crescimento espiritual e também poder passar para os seus amigos, seus colegas, seus familiares, para que eles possam também estar recebendo da porção da Palavra de Deus que serve para a nossa edificação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nesse instante nós escolhemos um texto, queridos, para nós compartilharmos com os irmãos. E esse texto se encontra no Evangelho segundo o registro de São Lucas, no capítulo de número 16. Nós faremos a leitura da Palavra de Deus, do versículo 19 até o versículo de número 31. Então, se você tem a sua Bíblia, acompanhe aí conosco a leitura da Palavra do Senhor que será feita nesse instante. Diz assim a Palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem o Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Vamos fazer uma oração antes de nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Santíssimo Deus, nosso bondoso Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, abre, pois, o nosso entendimento, os nossos corações, ó Pai de amor, para que a Tua palavra santa, bendita e agradável, Senhor Deus, possa achar, Senhor Deus, guarida nos nossos corações, e a meditar nela, Senhor Deus, ela possa encher os nossos corações, Senhor Deus,
de alegria, de paz, de contentamento e de sabedoria, Senhor Deus, para sabermos, ó Pai, discernir entre o que o Senhor deseja de cada um de nós, para podermos caminhar segundo, Senhor Deus, a Tua santa e bendita vontade. Fica conosco, Senhor Deus, com todos aqueles que estarão ouvindo, Senhor Deus, essa rápida meditação da Tua palavra nesse instante. Que a Tua graça alcance cada coração e seja derramado também, Senhor Deus, abundantemente a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Fica conosco, Senhor Deus, e fala, pois, através do Teu Santo Espírito aos nossos corações, para que possamos transmitir aos nossos amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós escolhemos um texto que é por demais conhecido nosso, e creio que todo o cristão conhece de cor esse texto por ter lido muitas e muitas vezes, e muitas vezes porque nós o conhecemos bem, é que nós deixamos passar muitos detalhes que é de muita importância para nosso entendimento daquilo que Deus requer de cada um de nós. Por isso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção na nossa meditação nesse instante, porque nós vamos mergulhar nos estudos da Palavra de Deus nesse momento, para podermos tirar o máximo que pudermos daquilo que Deus tem para nos dizer através da sua santa e bendita Palavra. Queridos, quando nós lemos esse texto, uma das primeiras coisas que nós percebemos que está acontecendo algum tipo de reversão na leitura dessa palavra. No primeiro instante, nós vemos o relato de dois homens. Um era um homem rico, o outro era um homem pobre. Ele tinha saúde para dar e vender, pois o outro, no entanto, ele estava doente, com o corpo coberto de chagas. Um deles se vestia de púrpura e de linho finíssimo, o outro com o seu corpo apenas coberto com as feridas e maltrapilho. Um se alimentava esplendidamente, arregaladamente, e outro desejava comer pelo menos o que caía da mesa do rico, mas nem isso ele tinha. Por outro lado, nós vemos, queridos, que um deles, ele tinha um nome, era Lázaro. O outro nem sequer deram um nome para ele. No caso aqui, Jesus, que foi o autor da parábola. Mas, por fim, ambos morreram. E agora nós vemos que começa então o diálogo entre o rico e o pai Abraão. Mas, queridos, qual é a reversão que nós nos referíamos? A princípio nós observamos que, será que basta você gozar a vida do bom e do melhor e acabar no inferno? Ou então você sofre com muitas dores e agora você vai gozar de uma recompensa indo para o céu? Será que é isso que a palavra de Deus está nos ensinando? Será que esta é a teologia reversa, simplista, que nós encontramos aqui no começo, no primeiro instante que nós observamos na leitura da palavra de Deus? Evidentemente, irmãos, que não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. A maioria da palavra de Deus, a maior parte da Bíblia, nós não encontramos nenhum apoio para esta teologia simplista, como nós estamos dizendo nesse instante. Mas vamos observar que na leitura da palavra de Deus, irmãos, nós encontramos desde o Velho Testamento muitos homens ricos que eram homens tementes a Deus, homens que eram piedosos, como por exemplo poderíamos citar aqui a vida de Abraão. Abraão, por exemplo, era um homem muito rico, um homem que era tão rico que tinha até um exército que estava ao seu dispor, os seus funcionários, seus trabalhadores, seus colaboradores estavam ali. Certa feita ele foi lá para libertar o seu sobrinho Ló, que havia sido levado como cativo. Vemos também Salomão no início do seu ministério, do seu reinado.
quando Deus disse a ele que ele pedisse o que ele queria de Deus. No entanto, Deus, vendo a sua humildade, quando pediu sabedoria para governar aquele tão importante povo aos olhos de Deus, então ele pediu sabedoria. Deus deu também a ele a riqueza, e ele mostrou ser um homem sábio para administrar a riqueza que Deus lhe havia dado. No entanto, podemos ver também Jó era um homem tão temente a Deus, um homem rico. Diz o texto da palavra de Deus que ele era o homem mais rico do leste. Por maior que fosse o leste, ele era o homem mais rico do leste. E era um homem, irmãos, que tinha uma santidade preventiva. Ele se preocupava tanto com a sua santidade, com a santidade dos seus filhos, que ele fazia orações e oferecia holocaustos ao Senhor, supondo que talvez por algum motivo ou em algum momento os seus filhos pudessem ter pecado, ainda que não tivesse acontecido nada. Mas Jó era um homem que tinha uma santificação preventiva na sua vida. Diz no capítulo 31 de Jó, que Jó fez uma aliança com os seus olhos, de maneira que se ele olhasse para uma jovem, uma donzela, uma moça, ele não a cobiçasse, para manter a sua santidade diante de Deus. Mas se formos então ainda vemos a vida de Ester, aquela que se tornou a rainha, e no entanto trabalhou muito para dar uma vida melhor para o povo de Israel, que ainda mantinha-se cativo. Se formos para o Novo Testamento, vemos Filemão, um homem que era rico e era um homem temente a Deus. Vemos ali também outros personagens que eram homens ricos e homens tementes a Deus. Mas, queridos irmãos, nós queremos dizer aos irmãos que não existe nenhuma conexão direta entre riqueza e maldade, e nem também em pobreza e piedade de Deus para com os pobres. Não existe nenhuma conexão direta com isso. Mas nós podemos perceber que quando você lê o livro de Provérbios, por exemplo, você vai perceber que a pobreza, muitas vezes, ela tem várias fontes da pobreza. E uma delas, para ser bem sincero, é a preguiça. Muitas pessoas, por causa da preguiça, dormem demais, têm muita mal disposição e não conseguem nem passar na sua experiência, não conseguem um emprego e se acomodam, e aí levam uma vida de pobreza extrema. Outros, por causa da libertinagem, também caem na pobreza. Outros, por causa do vício, da bebida, do álcool, das drogas, também caem na pobreza. Outros, por causa do hedonismo, muitas vezes querendo gozar de tudo o que é bom e do melhor, sem medir as consequências, caem também na pobreza, ou seja, um hedonismo selvagem. Mas o texto da palavra de Deus mostra para nós, irmãos, que o versículo 19, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Queridos, ao texto que nos diz aqui a palavra de Deus, versículo 19, só se vestia de púrpura, era uma vestimenta própria da realeza, ou pessoas que estavam quase no mesmo nível da realeza, em termos de riqueza, porque era uma forma muito cara para se transformar o linho em púrpura. Por isso ele era tão caro que somente aqueles que quisessem expor a sua riqueza, quisessem viver, mostrar para todo mundo que ele era uma pessoa rica realmente, somente eles que mandavam tingir então a sua roupa com púrpura. E quando se refere a linho finíssimo, ele se refere às roupas íntimas. E para quem quer entender melhor as coisas, quer saber, até a própria roupa íntima dele era chique. Mas diz o texto que ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele ostentava riqueza aonde quer que ele fosse. Mas o texto ainda continua dizendo no versículo 20, havia também certo mendigo chamado Lázaro. Notem, os queridos irmãos,
que o rico, Jesus que proferiu essa parábola, ele nem diz o nome do rico, significando que para o Senhor da parábola, para o Senhor Jesus, ele nem tinha importância. Talvez você queira dizer, mas que tem a ver o nome dele com a sua riqueza? O mais importante é ser rico. Mas na cultura, irmãos, na cultura bíblica contemporânea, diz a história, irmãos, que o nome tinha um significado. Todo nome tinha um significado. No entanto, o nome de Lázaro quer dizer aquele a quem Deus ajuda. E o nome do mendigo se chamava Lázaro. Agora você vai dizer assim, mas meu Deus, se o homem que Deus ajuda vivia com o corpo coberto de chagas e jazia na porta do rico para mendigar, então eu odiaria ser o homem a quem Deus não ajuda. Imagine como seria se Deus não o ajudasse. Mas espere um pouquinho para você ver o final da história. Diz o texto da palavra de Deus que enquanto o rico se vestia de púrpura e de linho finíssimo, o pobre, o mendigo, o indigente, ele vivia com o corpo coberto de chagas e jazia à porta daquele. Diz a história, queridos, que na cultura daquele tempo era costume que as pessoas paupérrimas, as pessoas doentes, demasiadamente doentes, eram levados às portas dos homens que tinham riquezas em excesso. Porque aquele tempo não tinha assistência social, não tinha hospitais, não tinha postos de saúde, Santa Casa de Misericórdia. Então eram aquelas pessoas que tinham excesso de riqueza, que davam assistência médica, assistência alimentar e também farmacêutica para aquelas pessoas que estavam doentes. E até recolhiam em determinados lugares da sua propriedade com bastante empregados que podiam fazer isso. E isso era usado o excesso da sua riqueza para fazer esse cuidado, para trazer esse cuidado, esse ato de piedade. Mas, no entanto, isso não acontecia com o rico da parábola. Diz o texto da palavra de Deus que aquele homem que era colocado ali, ele desejava comer a sobra das mesas do rico. Mas as migalhas, diz o versículo 21, que caíam da mesa do rico, e nem isso ele tinha, porque ele apenas desejava, mas ele não tinha. Ele passava fome, mesmo estando na porta ou nos portões da casa do rico. Agora, quando se fala de migalhas, você vai perceber que naquele tempo não havia mais de 50 tipos de rações para cães, como se tem hoje, para se ir lá e comprar e alimentar os seus cães. Era costume, como até pouco tempo atrás, de se tratar dos cães com os restos de comida do seu dono. Portanto, os cães estavam ali também. Não sabemos se era vira-latas ou se eram os cães de guarda do rico, mas os cães estavam ali ao redor de Lázaro. Mas ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do seu senhor. Você pode se lembrar da mulher Ciro-Fenícia, quando ela chegou a Jesus, e Jesus disse a ela assim, olha, Senhor, Jesus disse a ela assim, não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse, mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então era esse o costume de tratar os animais, os cachorros daquele tempo. Mas diz o texto que ele apenas desejava, e isso não lhe era servido. Mas únicas boas-vindas e recepção que ele recebia, que ainda usava de um pouco de cuidado com ele, eram os cães. Os cães chegavam ali, diz o texto da palavra de Deus, que eles vinham lamber-lhes as úlceras. Então eram os únicos que usavam um pouco de piedade para com o pobre Lázaro. Mas agora o texto diz que aconteceu alguma coisa, irmãos, para ambos. Agora vai mudar o relato, ele vai mudar para o diálogo. Diz aqui o versículo 22, e aconteceu que morreu o mendigo. Aconteceu que morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Interessante, irmãos, que o mendigo morreu, mas não consta nenhum sepultamento do mendigo. Ele morreu e os irmãos se lembram, certa vez, quando nós estávamos meditando com os irmãos aqui no templo, nós falamos para os irmãos que era costume daquela época, as pessoas cheias de chagas, cheias de lepra, eles eram despejados em um lugar chamado Vale da Sombra da Morte. E ali que eles deixavam, naquela vala, o corpo daquelas pessoas que eram mendigos, que eram paupérrimos, que eram doentes, que eram indigentes. Mas o texto diz que Lázaro não ficou naquele lugar. Diz o texto da palavra de Deus que Lázaro não consta sepultamento, mas consta que ele morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora vale aqui, irmãos, nós fazermos uma observação interessante. Por que seio de Abraão? Observe que para cada costume, para cada povo, para cada nação, existem alguns costumes que são peculiar da sua cultura. Por exemplo, se nós formos na França, é costume dos franceses se cumprimentarem, mesmo os homens dando um beijinho de cada lado do rosto. Agora, se nós, por exemplo, tivéssemos amigos que são lá do Oriente Médio, já é diferente. Lá são 3 beijos. Não me lembro agora que lado que começava o beijo, mas eram 3 beijos. Agora, se você vai também para a América do Norte, você vai perceber que para duas pessoas se conversarem, eles mantêm uma distância de aproximadamente 40 centímetros uma das outras. Agora, na América do Sul é diferente. Como estava meditando nesse texto da Palavra de Deus, essa semana chegou uma senhora no portão de casa para conversar conosco, e estava eu e minha esposa assim do lado, e quando ela começou, dirigiu-se a mim para contar alguma coisa que ela estava relacionando ali na sua conversa. Ela pegou no meu braço e continuou conversando comigo. E aí eu me lembrei da nossa cultura. Nossa cultura é bem próxima e muitas vezes tocando uma pessoa nos outros. Agora, se você vai, por exemplo, no Oriente Médio, se você tem um amigo lá, por exemplo, e ele for mostrar para você a cidade, ele vai pegar na sua mão e vai andar de mãos dadas com você na calçada. Isso não reflete a mesma coisa aqui na nossa cultura, na América do Sul. Isso não soa muito bem. Agora, se lá você vai andar com a sua esposa na calçada e você pega na mão dela, isso é lascívia. Ela tem que andar 1 metro atrás do marido. Então, isto, voltando para o texto, irmãos, Lázaro foi levado para o seio de Abraão, que significa que havia uma intimidade. Lembra-se quando João, na última Páscoa, antes da morte de Jesus Cristo, nosso Salvador, quando eles estavam ali se alimentando, ele colocou a cabeça no peito de Jesus. Isso era sinônimo de intimidade que ele tinha com Cristo. Faz parte da cultura dos povos. Portanto, diz o texto que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico também morreu, diz o texto da palavra de Deus, e ele foi sepultado. Agora, como ele era um homem rico, e diz o texto que ele foi sepultado, o que se deduz com o sepultamento do rico e não com o sepultamento de Lázaro? Não cita o sepultamento de Lázaro. A primeira coisa que nós pensamos é que para o rico houve com certeza um cortejo fúnebre, houve um ofício fúnebre com muitas palavras bonitas, talvez até mesmo o prefeito daquela região, os vereadores, talvez tenha sido velado na Câmara dos Deputados, talvez até mesmo do governador, do Palácio do Governo, porque era um homem importante. Talvez tenham dito dele: olha, esse homem foi muito importante para a nossa região, para a nossa tribo, deu muito emprego para muitas pessoas e agora hoje ele foi-se embora. Talvez tenham até reservado o nome dele para colocar numa das avenidas daquela tribo, daquela cidade, porque diz o texto que ele foi sepultado. Mas agora, irmãos, começa aquela reversão que nós estávamos dizendo. Não por causa dele ser rico, e nem o outro por causa de ser pobre,
Mas o texto diz que, no versículo 23, que no inferno, estando ele em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Queridos irmãos, ele estava sofrendo agora no inferno tormentas, e ele levanta os olhos e vê lá Abraão e Lázaro. Como ele conheceu Abraão, nós não sabemos, que a parábola não nos explica isto. Lázaro, com certeza, ele conhecia, porque Lázaro era da sua tribo ali, estava em frente ao portão da sua casa todos os dias. Esse ele conheceu, mas Abraão não sabemos. Só que, o que nós esperamos que ele poderia dizer a Lázaro? Interessante que ele não se dirige a Lázaro. Aquele que ele conhecia tão bem, ele não se dirige a ele. Ele se dirige a Abraão. Mas o que nós esperamos que ele dissesse a Lázaro, por exemplo? Olha, Lázaro, eu peço que você me perdoe, Lázaro. Olha, Lázaro, eu pensei que era diferente, acho que eu entendi mal. Eu entendi que o abençoado era eu e você era o amaldiçoado. No entanto, aconteceu diferente, por isso eu peço que você me perdoe realmente de coração. Sabe, Lázaro, se nós pudéssemos voltar, eu creio que seria tudo diferente. Então me perdoa mesmo de coração. Talvez depois ele pudesse dirigir-se a Abraão, mas não, irmãos, ele simplesmente ignorou aquele indigente, aquele pobre, aquele miserável, aquele doente que ele conhecia tão bem. E ele dirige-se ao pai Abraão. Notem, uma das primeiras coisas que nós notamos nesse texto, irmãos, é que ele ainda, mesmo estando no tormento do inferno, sofrendo, ele não perdeu a sua postura de grandeza, de superioridade, tratando Lázaro como um simples serviçal. Note que ele chega para Abraão, ele diz... Então clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha, queridos, ele está solicitando um serviçal para prestar-lhe um favor. Aquele que durante todo o tempo em que ele estava na terra, que teve aquele homem na portão da sua casa, ele nunca tirou nada da sua mesa, nem a sobra da sua mesa, para alimentar aquele pobre miserável que ele estava e ainda doente. E agora ele quer um favor daquele por quem ele nada fez. Mas ele dirigiu-se ao pai Abraão, e ele clamou a Abraão: manda que Lázaro molhe o dedo. Mas disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentas. Note, queridos irmãos, que até parece para nós que Lázaro estava até querendo, irmãos, ajudar, querendo fazer alguma coisa em favor daquele homem, porque aquele homem ainda continua insistindo. Então veja que ele disse que Lázaro gozava de sofrimento, de dor, de miséria, de tristeza, e ele estava ali talvez para experimentar aquele homem, para transformar para que aquele homem se comovesse e usasse misericórdia pelo menos para com aquele Lázaro, e ele não o fez. Agora o pai Abraão continua dizendo: além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quer passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para cá. Agora, a quem passar daqui para lá, Abraão está se referindo, se não for a Lázaro? Você pode até imaginar que não tem muito sentido Abraão dizer isso, porque quem que vai querer passar de cá para o inferno, onde o homem está sendo atormentado naquelas chamas? Veja bem, quando ele pode querer
Porque se naquele momento Lázaro está gozando ali no seio de Abraão, mas você pode até imaginar que Lázaro talvez estivesse puxando pelo blazer, talvez pelo colete, pela blusa de Abraão, dizendo: Senhor, eu posso ir lá, se for o caso, para molhar o dedo na língua, para refrescar um pouco, para aliviar a dor, o sofrimento daquele homem, porque eu sei o que é sofrer. Mas foi nesse momento que Abraão disse: não é possível. Há um abismo entre nós. Entre outras palavras, queridos, Abraão está dizendo: nem que alguém quisesse fazer isso, não é possível. Note, queridos irmãos, que não houve, até esse momento, não houve nenhuma palavra de arrependimento e de pedir perdão pelos seus atos da parte do homem rico. Ainda ele mantinha a sua postura. Então agora, diz o versículo 27, ele replicou: Pai Abraão, imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormenta. Agora observe uma coisa, queridos. Ele não deu nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem cumprimentou Lázaro, nem se desculpou com Lázaro. Ele queria o serviço de Lázaro, mas se não pode prestar um serviço para mim, então que ele sirva pelo menos de um garoto de recado, para ir lá e dar um recado para os meus irmãos que estão lá, para que eles não venham aqui. Até é uma coisa justa, né? Ele está preocupado não com a população, não com a raça humana que ali estava ainda, mas pelo menos com a sua família está preocupado. Mas Abraão responde a ele: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Agora, trazendo para os nossos termos, se fosse hoje, Abraão diria assim: não, eles têm lá Moisés, os profetas, ele tem os evangelhos, ele tem as epístolas também, ele tem também o Apocalipse, ouçam-nos. E aí eles não vão parar nesse lugar também. Agora, o que isso chama a nossa atenção, queridos? Olha, eu estava lembrando desse texto, há poucos dias eu ouvia um americano pregando, e ele dizia que há muitos crentes, chamado crente, muitas vezes de profissão de fé, que nunca abrem as Bíblias na sua casa, que nunca oram na sua casa, que nunca buscam o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus na sua casa. E hoje nós temos nas nossas mãos este livro maravilhoso, que este livro eu me lembro ainda certa feita, quando um dos nossos irmãos, presbíteros da nossa igreja, estava com um filho afastado, e graças a Deus, e hoje ele está nos braços do Senhor também, trabalhando no ministério da Palavra de Deus aqui em Sorocaba, na primeira EPI Sorocaba. Nosso irmão presbítero Oséias Florindo Leite, tendo seu filho afastado do Evangelho, ele comprou uma Bíblia no aniversário dele e deu essa Bíblia para o seu filho. E ele escreveu na contracapa desta Bíblia as seguintes expressões: filho, este livro te afastará do pecado, mas o pecado te afastará deste livro. E hoje nós vemos, queridos irmãos, que ele está servindo ao Senhor, porque ele deu ouvido à mensagem deste santo livro, que é a palavra de Deus. Foi isso que Abraão falou para ele. Lá vocês têm os Pentateucos, os livros proféticos, lá vocês têm também, eles ouçam, que eles então se arrependerão e não vão vir a esse lugar em que você está. Mas ele insistiu. Veja bem, queridos, agora ele quer fazer uma emenda na doutrina, na teologia de Abraão. Ele diz: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ou seja, ele estava querendo arrumar uma brecha, um meio, uma forma, um jeito, que alguém fosse lá para dizer aos seus irmãos que o inferno realmente existe. Sabe, queridos, olha, Abraão responde para ele:
se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, em outras palavras, Abraão está dizendo para eles: olha, Lázaro, o irmão de Maria e Marta, ressuscitou dentre os mortos, e poucos é que creram. Olha, a filha de Jairo ressuscitou dentre os mortos, e poucos que creram. O filho da viúva de Naim também ressuscitou, e poucos foram os que creram. Nos dias que Jesus subiu ao céu, Atos capítulo 1, quantas pessoas ficaram ali reunidas esperando a descida do Espírito Santo para serem revestidos de poder? Apenas 120 pessoas. Agora se começa a somar. Eram 70 aqueles que Jesus enviou de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Eram mais 12 apóstolos. Então quantos que creram em todos os sinais e maravilhas operados por Jesus Cristo durante os dias que ele ali estava? Foram muito poucos, muito poucos. Então disse: olha, tão pouco eles crerão, ainda que alguém dentre os mortos ressuscite e vá lá. Sabe, queridos irmãos, o que nós gostaríamos de deixar para o seu coração nesse instante é que não existe retorno mais. Depois, diz a palavra de Deus que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então não existe volta, não existe retorno. Até algumas pessoas, e até se dizem crentes, que dizem que nos últimos dias, quando aquelas pessoas forem mandadas para o inferno, muitos se arrependerão e eles pedirão perdão dos seus pecados. E Deus, como é muito cheio de graça, de misericórdia, de poder, cuja misericórdia se renova a cada manhã, ainda vai tirar muitas pessoas de lá. Mas o texto da palavra de Deus aqui, irmãos, baseado nesse texto, não dá margem para que nós pensemos dessa forma. Diz o texto da palavra de Deus que em nenhum momento aquele homem teve uma postura de arrependimento, de vontade de pedir perdão. Não, em nenhum momento. Ele perdeu a sua postura, que a riqueza havia colocado no seu coração. Então o que nós aprendemos aqui é que hoje nós temos liberdade para estudarmos a palavra de Deus. Porque quando ele disse: Senhor, mas Abraão disse a ele: olha, eles têm lá Moisés e os profetas. Ele disse: mas se alguém for lá. Em outras palavras, irmãos, o rico está dizendo assim: mas Abraão, o Senhor confia muito na letra. Mas se alguém for lá, nós podemos cortar o caminho. Algum dos mortos ressuscita e vai lá e vai contar para os meus familiares. Queridos, o texto da palavra de Deus mostra, irmãos, para cada um de nós, que não há mais forma de voltar atrás. Depois que nós partimos desse mundo, não adianta mais missa de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, de mês, de ano, não adianta mais nada. Porque nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós o podemos achar. Devemos invocá-lo enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e converta-se ao Senhor, diz a sua palavra, e ele se compadecerá dele. Esta é a maior bênção. A maior bênção é, ainda que pecadores, mas pecadores arrependidos, Deus não cobra os nossos pecados passados, mas Ele nos perdoa e nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. E Ele dirá para nós: vinde bendito meu Pai, receba por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que Ele vai dizer a você, quando você realmente se arrepende dos seus pecados, da sua miséria. E agora você é recebido nos braços fraternos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos entender realmente, irmãos, o que Deus requer de cada um de nós. E enquanto nós temos tempo, vamos abrir a palavra de Deus e vamos nos alimentar, nos nutrirmos desta palavra que é viva e que é eficaz, que produz transformações reais na minha, na sua
e na nossa vida. Que Deus abençoe o meu, o seu e os nossos corações todos os dias da nossa vida e sejamos abençoados e também abençoadores. Amém. Amém. Vamos encerrar nesse instante fazendo mais uma oração, dando por terminada a nossa meditação neste dia. Oremos a Deus. Santo Deus, nosso Pai Celestial, somos pequeninos, ó Deus, mas o Senhor cuida de nós. Somos, Senhor Deus, fracos, ó Pai, mas, Senhor Deus, a Tua graça, Senhor Deus, nos fortalece, Senhor Deus. Dá-nos a alegria dessa salvação, para que o gozo possa, Senhor Deus, preencher todos os espaços da nossa vida, para que o mundo veja e creia que Jesus Cristo cura, salva, transforma, liberta e promove o homem e a mulher que crê no Senhor Jesus para os braços e o seio de Abraão. E assim, Senhor Deus, nós possamos estar aguardando esta vinda, sempre ansiosos, sempre preparados para o momento que nós não sabemos o dia nem a hora, mas que haverá um momento que Deus vai vir nos buscar para estar com Ele para todo sempre. Perdoa-nos e ampara-nos em nome, pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Nós pedimos e agradecemos. Amém.